Vamos voltar aos lugares. O doutor Sérgio vai começar a falar conosco. É um prazer estar aqui nessa reunião de família. São tantos Mednesp, a gente se reencontra. Eu me sinto numa família. Bom, antes de iniciar propriamente o temário, gostaria de considerar uma questão importante. Quando a gente fala de cérebro e de localização funcional no cérebro, é importante nós entendermos um conceito. Por exemplo, se você fala de fome, você instintivamente remete ao estômago. Mas fome não é só o estômago. É também o fígado, é o pâncreas, são os núcleos hipotalâmicos, é o nervo vago, é uma porção de coisa. Então, não dá para você localizar a zona da fome exatamente no organismo. É um complexo de estruturas que se encadeiam. Assim também, a relação entre as funções mentais e o cérebro. Não dá para você localizar numa área específica, porque é um conjunto de áreas que compõem aquele fenômeno mental, vamos dizer assim. O Luria, que foi o fundador da neuropsicologia, ele já havia alertado para essa questão. E ele fundamenta, vamos dizer assim, o arranjo complexo que seria tentar entender a relação entre o psiquismo e a neurofisiologia. Então é difícil localizar uma área, seria um complexo. O próprio cérebro não existe sem a circulação sanguínea. 25% do oxigênio que nós respiramos e dos alimentos que vão gerar energia são consumidos pelo cérebro. E só chegam ao cérebro devido à circulação sanguínea, à microcirculação. Então também cérebro não é só neurônio, cérebro tem outras estruturas ligadas ao sistema cardiovascular. De sorte que é muito difícil você localizar uma área específica. Mas é possível nós conjugarmos algumas ideias. Por exemplo, como a doutora Marlene colocou a respeito de André Luiz, o quarto ventrículo cerebral seria o ponto da alma, a sede da alma. Nessa região, ou proximamente, nós vamos ter o retículo, o sistema reticular ascendente, o SARA, sistema reticular ativador ascendente, e que é responsável pela atividade elétrica do cérebro. Quer dizer, sem a ativação do SARA, do sistema reticular ascendente, não há a vigília, o estado de alerta, o estar aqui. Então, naturalmente, que a alma precisa de estar plugada nessa região. Curiosamente, também André Luiz, no livro Desobsessão, vai colocar que o médium deve tomar cuidado para não se deitar à mesa, deitar a cabeça e expor a região que seria correspondente à fossa romboidal, predispõe a influências espirituais. Então há uma questão. Ocorre o seguinte: o ciclo de vigília, ou seja, a alma estar no corpo, depende de uma integração do corpo com a natureza. Quem que diz para o organismo em que estado está a natureza? Se é dia, se é noite, se há ar para respirar, se não há? Quem que diz se há alimentos, se há pessoas? Esse processo interativo com a natureza é dado pela glândula pineal, que é o órgão cronobiológico. Então a glândula pineal, ela avisa o organismo das condições de tudo que está fora do corpo da pessoa.
inclusive as relações humanas, de tal sorte que a pineal é um órgão que desperta a sexualidade na puberdade. E a sexualidade é o elemento de vínculo do estar aqui na natureza. Também a pineal que capta ondas eletromagnéticas do Sol e diz que é hora de acordar, pelo trato retino hipotalâmico. Também a pineal que vai receber influências da Lua e dizer para o nosso sistema orgânico reprodutivo que a gravidez tem um ano lunar, a ovulação tem um mês lunar. Como é que o organismo sabe? É a pineal que diz isso. Então, que a alma se instale no corpo e desperte a córtex, que é o estar vivo aqui, agora, mas esse corpo ele é dependente da natureza para poder funcionar. Então, nós poderíamos dizer, do ponto de vista anatômico, nós temos o quarto ventrículo, do ponto de vista estático, mas do ponto de vista funcional, a região epitalâmica. Então veja como é complexo o estudo destas questões. Vamos aos slides. A imagem pela ressonância magnética por supercondutividade quântica revela conformações do cérebro cuja anatomia nós não vemos com os olhos, mas existe essa anatomia que transcende aquilo que está na caixa craniana. Seria, por exemplo, essa anatomia do cérebro, que é um campo eletromagnético já visível pelos aparelhos da medicina, o limiar entre o corpo físico e o perispírito, essa é uma questão. Curioso é que o cérebro é visualizado como um vórtice muito semelhante aos centros de força que os hindus já vinham detectando. Então, a medicina vem chegando, ou vem transcendendo a biologia da anatomia visível e chegando em outros territórios que condizem com aquilo que o espiritismo vem colocando, assim também outras doutrinas espiritualistas. Assim, nós temos uma radiação magnética aqui visível ao magnetoencefalograma. Seria, talvez, o duplo etérico as radiações do corpo biológico, que intermediam a relação com o perispírito. As ondas magnéticas é que transportam informação. Você liga o telefone celular, emite uma informação. Inclusive, o registro da caixa postal vai identificar até as emoções da pessoa que deixou o recado. Não só o recado do ponto de vista cognitivo, mas também do ponto de vista emocional. Então, as ondas magnéticas, elas são capazes de transportar informações cognitivas, racionais de conteúdo e emocionais. Então, possivelmente, através dessas ondas, é que chegam as informações para o organismo provenientes da alma ou do espírito, e vão se localizar nos escaninhos próprios dos sistemas que o albergam. Aqui um exame que nós fizemos numa paciente nossa, com ressonância magnética funcional, e essa paciente tinha visões que se confundiam entre alucinações e visões espirituais de clarividência. Muito parecido com o caso das experiências de Stanislav Grof, com o uso do ácido lisérgico. Esse paciente também utilizava drogas, estava em tratamento, e apresentava, misturado com o quadro dissociativo psicótico, ele apresentava situações que davam a entender que ele estava realmente tendo uma visão espiritual, conforme descrito no livro Além do Cérebro, de Stanislav Grof. E interessante que nós vamos encontrar um incremento da circulação sanguínea, seja em epitálamo, que pega a região da pineal e do tálamo. Nós temos demonstrado em nossa casuística que o estado de transe, que é um diagnóstico da nosologia médica, ele, nos nossos achados funcionais, incrementa o metabolismo em tálamo, que é uma região que
alberga, arquiva informações de diversos padrões sensoriais. E aqui nós temos esse aumento na região epitalâmica, inclusive incluindo a pineal. E aqui na região occipital, onde nós encontramos o fenômeno visual, de percepção visual. No entanto, há uma... Ih, apertei o que não devia também, estou que nem o professor. Agora eu não sei mexer nesse negócio aqui. Eu não sei mexer no que não sai sangue. Como é que faz agora? Eu estou me esforçando, viu? Ah, é aqui? Eu apertei aqui e mexeu aqui? Ah, veja só. A Márcia que fez essas transparências bonitas, essas slides, e eu esqueci em casa, por isso que eu me atrasei para chegar na... Se ela não fosse bondosa, iria me matar se eu não trouxesse. Ah, isso vamos ver. Aqui. Bom, outra questão também. Esse exame, para mim, é uma questão paradigmática. Antes, imaginar e pensar era um mundo virtual, da realidade virtual. Quando ficou demonstrado a partir dessas técnicas que o ato de imaginar simplesmente altera a microcirculação cerebral, consome oxigênio e glicose, quer dizer, a imaginação, o pensamento, essas figurações da alma, elas são energia, porque toda força que desloca a matéria, realiza trabalho, é energia. Então Alice atravessou o espelho, vamos dizer assim. É a prova de que esse componente que é o pensamento e a imaginação interage com a matéria. Interage com o cérebro, no caso aí. Interessante que o cérebro vem sendo entendido como um computador. Agora, não há um computador sequer no mundo, e não haverá, por impossibilidades matemáticas, que produza o próprio programa. Há que haver um programador que nele instale um programa. Então, também no seu cérebro é um computador, mas o programa dele que traz o conteúdo de suas ideias e de suas emoções, nele é instalado, como já alertou Machado de Assis, grande escritor brasileiro, quando em Memórias Póstumas de Brás Cubas, sua obra no século XIX, vai dizer: a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Procurando fazer uma digressão matemática para uma abordagem epistemológica ou metodológica, nós entenderíamos da seguinte forma: a matemática, quando se depara com a radiciação negativa, dentro dos números reais não encontra solução. Então, foi criado o quê? O número imaginário, i ao quadrado igual a -1, abrindo o território dos números complexos, de sorte que a raiz quadrada de -2, por exemplo, aqui está errado, é i raiz de 2. I raiz de 2. Resolveu. Apesar de ser um número imaginário, conseguiu-se mandar um foguete para a Lua, conseguiu-se construir computadores e etc. Então, na verdade, pertence à natureza um número imaginário. Eu faria a seguinte alusão: se o cérebro não é capaz de produzir o pensamento e nem as emoções, porque nenhum computador é capaz de produzir o próprio programa, os pensamentos e as emoções viriam de um metasistema. E nós, espíritas, estamos chamando esse metasistema de espírito, é a nossa hipótese de trabalho. Então, esta hipótese permeia a ciência como o i ao quadrado permeou a matemática. Estou sendo claro na questão? Aqui aconteceria então o quê? Há o corpo e o espírito que interagem, sendo que o corpo comanda o espírito. Então nós temos o plano espiritual, o plano biológico e o plano inconsciente, o nosso mundo íntimo. O espírito transita numa determinada frequência e amplitude por esses planos. A nossa consciência não está sempre e continuamente alerta, ela oscila. Ora você vai para o mundo espiritual, às vezes vai mesmo, dorme.
sente uma sonolência, você vê o olho da pessoa, foge. Oh, onde você está? Está no mundo da lua? Está lá no mundo espiritual. Ora, por qualquer motivo, alguma coisa que se falou te remete a uma lembrança. Nossa, me lembro de tal coisa, de tal fato. E você entra no seu mundo íntimo e sai da realidade. Então, a nossa consciência é uma função de onda, que tem amplitude e frequência. Quando aumenta muito a amplitude e diminui a frequência, o indivíduo tem maior contato com o inconsciente, com o mundo espiritual e pouco contato com a realidade aqui. A consciência precisa ter um movimento de amplitude e frequência que marquem um ponto de definição de imagem que dê para você deduzir a partir dos flashes que você observa algum conteúdo. Um idoso, por exemplo, que está com algum comprometimento cérebro orgânico, ele pode ter um aumento de amplitude e diminuição de frequência. Ele entra muito em contato com a espiritualidade, às vezes vê familiares, entra muito em contato com o seu mundo interno, ele lembra da infância, lembra uma série de condições que ele fica reverberando ou remoendo, mas ele esquece onde colocou as coisas, não lembra. Então ele vai confabular, ele inventa uma história para tentar amarrar o todo, porque não há ponto de definição de imagem suficiente para construir a realidade. Eu não sei se eu falei muito complicado ou deu para... Bom, isso é muito importante, por quê? Porque nós estamos continuamente captando coisas do mundo espiritual, informações do mundo espiritual. E informações do nosso mundo interno, e trazendo isso para o universo biológico, para o estar aqui. No entanto, nem todas as informações que nós trazemos do mundo interno, do mundo espiritual, elas transitam por zonas conscientes do cérebro. Provavelmente são albergadas na região diencefálica e manuseiam expressões do comportamento que fogem à nossa razão. Então o indivíduo tem aquela angústia que ele não explica por quê, aquela fobia de estar ali, aquela sensação estão. Então, sejam movimentos do inconsciente que pode transcender até a fecundação, chegar a vidas passadas, até percepções do ambiente. Sente o que o outro sente, sente o ambiente e tem dificuldade de se encontrar a si em sua identidade. E o indivíduo fica nesse contexto atemorizado, gasta muita energia para se encontrar a si, e é difícil tocar a realidade. Fui claro na questão? Então, o fenômeno mediúnico, de captação do mundo espiritual, ele não é somente um fenômeno paranormal, como nas manifestações psicográficas, psicofônicas. Ele é, sobretudo, uma vivência do cotidiano. E dessa vivência, as manifestações são intensas, traduzidos por questões inconscientes que nós vivemos e não explicamos. Muitas vezes, essas informações são albergadas no tálamo, que é no meio do cérebro, e se dirigem para o hipotálamo, que fica embaixo, reagindo de forma hormonal, ou traduzido como alterações do sistema nervoso autônomo. Então o indivíduo tem alterações orgânicas que são de origem espiritual. Fui claro na questão? Muitas vezes, como no hipotálamo nós vamos encontrar territórios de comportamento, como a fome, a sexualidade, o sono, transita por essa região, o indivíduo vai ter interferência nos comportamentos psicobiológicos, aqueles comportamentos que ele não aprendeu, como dormir, como sexualidade, ele já nasceu sabendo. Então o indivíduo tem interferência e tem distúrbios alimentares, distúrbios sexuais, distúrbios do sono, distúrbios da agressividade, que são funções hipotalâmicas, ou que pelo menos transitam pelo hipotálamo, e uma informação que vem ali da zona espiritual, com conteúdo emocional forte, e que é drenado para o hipotálamo, pode fazer a pessoa perder controle nessas funções, além das questões hormonais e autonômicas. Esse trânsito de alteração de consciência, estar além ou estar aquém, é demonstrado principalmente nos casos de psiquiatria, como esse paciente que estava deprimido, e a depressão promove uma fuga da realidade, e de uma forma muito intensa, ele
desejava fugir da realidade e dizia que ouvia vozes dizendo: então se mate, suba ao teto do prédio e pule de lá. E ele disse para mim o seguinte: ó, doutor, eu vou desenhar para o senhor o que acontecia. Quando eu subi lá no topo, eu me vi fora do corpo, e ele se desenha ali fora do corpo. E tive visões estranhas, psicodélicas, como se o indivíduo usa êxtase, por exemplo, e vê a cor do som. Tem impressões estranhas que fazem parte dos ruídos da dimensão fractal. A dimensão fractal é quando o indivíduo nem está no mundo espiritual, na quarta dimensão, nem está aqui. Ele está na dimensão 3,5, 3,2. No trânsito, não é? Uma estrada cheia de nevoeiros com impressões as mais diversas. E então, baseado nessa hipótese, nós começamos a trabalhar o quê? Demos uma medicação. Ele tomou lítio e carbamazepina. Para quê? Para puxar, dar mais força para o elemento orgânico, para ele se centrar. Estou sendo claro na questão? Não é? Então, uma molécula para puxar ele para o elemento orgânico. E introduzimos o tratamento espiritual para que esse território da espiritualidade com o qual ele estava interagindo pudesse ser um território de luz, que trouxesse ele para algo bom e não sintomático de forma tão negativa como estava colocando. E também introduzimos a psicoterapia, porque voltando para a realidade, ele vai ter que enfrentar o dia a dia dele, a família dele, a casa dele, o trabalho, as coisas. Então o psicólogo vai trabalhar isso, além de investigar o inconsciente, os elementos que estão permitindo a ligação com espíritos umbralinos, ou trevosos, ou sombrios, vamos dizer assim. Iniciamos o tratamento. Ele vai dizer: doutor, eu me senti assim na hora da prece, do passe, como se tivesse entregue. Olha ele desenhadinho aqui, ó, tá vendo? Com o umbigo de fora. Desnudado, ele se sentiu desnudado, entregue. E ele percebeu que uma luz chegava até ele e saía da energia dele espíritos, aqueles que diziam para que ele subisse ao prédio e se suicidasse. Avaliando pacientes meus suicidas, que chegaram ao suicídio de fato e foram salvos pela UTI, eles relatam mesmo: doutor, eu comecei a ver tudo escuro, como se estivesse pintado de preto, e sombras, e aí comecei a ver vozes de comando para dizer o que eu tinha que fazer, e eram vozes irresistíveis. Aí na sucessão do tratamento, ele diz: saí como se fosse de uma pancada, que não sei onde estou, quem sou eu. A expectativa do encontro de si. E finalmente, o encontro de si e uma reflexão no retalho do que se passou, o que aconteceu comigo. Que é uma questão que se pergunta: o que houve comigo? Por que eu vivi isso? Por que eu perdi a minha crítica, a minha consciência? A medicina precisa trazer respostas. Eu procurei estudar a glândula pineal, motivado sobretudo pela obra do Chico Xavier, no livro Missionários da Luz, no capítulo sobre epífise. Vocês devem ter lido, que fala que é a glândula da mediunidade. Esse tema eu vou estudar com vocês mais profundamente na última conferência. Mas eu procurei analisar anatomicamente que estruturas que haveria na pineal e que pudesse justificar essa interação. E de fato há. A glândula pineal, ela é conhecida. Cada uma pessoa tem uma glândula pineal diferente da outra. Como será a sua, né? Infelizmente esse exame, o seu plano de saúde não cobre. Cada pessoa... Ah lá, olha essa que interessante. As pessoas dizem assim: será que a pineal maior traduz mais sensibilidade? A professora Ivênia deve estar aí. Cadê a professora Ivênia? Ali. Oi, Ivênia, faz tanto tempo que a gente se conversa, né? A professora Ivênia, por exemplo, tem um aluno dela que fez a avaliação de pineal de cachorro. E eu fiquei espantado, porque o cachorro é um animal sensitivo. Não é a mediunidade no seu corpo de expressão, como pode ser na espécie humana, mas é o prenúncio.
É assim, o Rupert Sheldrake fez estudos fabulosos sobre o cachorro. E eu falei, mas Ivênia, uma pineal tão pequenininha para um cachorro, deveria ser enorme. Concorda você? E é quase difícil de identificar, não é, Ivênia? Muito bem. Aí eu pensei, qual é que é a questão da relação morfofuncional que a Ivênia coloca tanto, que é anatomista? Como é que toda forma de um órgão tem a ver com a função? Deus é econômico, Ele não vai gastar material à toa. Então, eu entendo da seguinte forma, vê se você acha isso também. Na verdade, a pineal seria o ponto, o centro de massa, o vetor resultante da interação entre o espírito e o corpo, a mente e o corpo. Assim como você pega um objeto, uma bola de basquete, você não consegue, uma pessoa treinada, ela segura num dedo, não é assim? Aquela bola, ele segura no centro de massa, não é? Para onde convergem as linhas de tensão de força. Assim você enche uma bexiga, um balão, e você amarra num ponto. Para aquele ponto, dirige as tensões de força do ar que você estocou ali. Não é assim? Então, a pineal seria o ponto de convergência das linhas de tensão de força da relação entre o espírito e o corpo. Mais detalhadamente eu vou explicar, quem sou eu para explicar? Eu vou elocubrar na próxima palestra, a última. Mas, então a pineal, ela seria o nó que amarra o sopro divino, falando de forma metafórica. Aliás, espírito quer dizer sopro, daí em inglês, spray, não é? Então é como se fosse a amarra da bexiga ali, para onde tende as forças de tensão. Aí outra pineal, outra. Bom, se é o ponto de expressão da alma e de comando sobre o corpo, quer dizer, a alma se projetaria sobre o sistema reticular, acorda a pessoa, mas a pineal coloca a pessoa no mundo, conecta a pessoa com a natureza. A nossa cabeça é um asteroide. Por quê? Porque nós não vivemos sem interação com o Sol. Para dizer se é dia, se é noite, para o nosso organismo poder construir o jogo de hormônios. Porque precisa haver um ritmo. É que nem uma fábrica. Se não houver coordenação, não há produção. A Toyota precisa de ter uma coordenação. Então, essa coordenação, ela precisa estar ligada ao mercado, ao universo, vamos dizer. A nossa cabeça conecta com o Sol, conecta com a Lua, e outras conexões são chamadas Zeitbergers, e que nós desconhecemos e que estão sendo pesquisados. Então, a pineal faz esse contato efetivo com o mundo. Na tomografia, aparece muitas vezes como um ponto branco devido aos cristais, que eu já falei em várias conferências. Esses cristais me chamaram a atenção, sobretudo quando eu cortei uma pineal ao meio e pus um microscópio eletrônico. E percebi que eles eram formações muito regulares, muito belas, para serem uma calcificação que levasse a glândula a uma disfunção. Então eu pensei o seguinte, a glândula pineal, ela não se calcifica do ponto de vista de calcinátion, de perda de função. Ela forma cristais de apatita ou produtos cálcicos de forma ordenada, como os dentes. Você não vai dizer que a sua boca ficou calcificada porque nasceram os dentes. Eles têm uma função. Então a pineal também tem, os cristais da pineal também teriam uma função. Então aqui você vê incrustado na pineal essas estruturas. Curioso é que envolto por lamelas de tecido conjuntivo, dá para você ver que há camadas de tecido aqui em volta? Essas lamelas prenunciam as lamelas do cristal, do acérvole. Então, há um campo morfogenético previsto na glândula que organiza essa formação, como o alvéolo dentário, é como o dente. Só que não é para mastigar, óbvio. Nós vamos entender de outra forma. Aí, tirando a capa conjuntiva, são estruturas que parecem amoras e estão alojadas em alvéolos.
o curioso é que essas estruturas, elas parecem exatamente o cérebro, as circunvoluções cerebrais. Isso eu vou estudar com vocês na outra conferência. Parece que deve haver um fenômeno de efeito piezoelétrico sobre a formação desses cristais, da mesma forma como há nos ossos, que são também constituídos de apatita. E daí esses cristais, por vasos comunicantes do líquido céfalo-raquidiano, receberiam um determinado tipo de empuxo e teriam uma conformação, uma forma muito semelhante ao do cérebro. Não sei se eu falei complicado, mas depois eu explico melhor. Que a ciência precisa ser explicada, senão a gente vira um iniciático, né? Aqui, fratura de um cristal. Oh, meu Deus do céu, como é que é isso? A fratura de um cristal revela as lamelas internas. Na natureza, toda estrutura que responde aos comandos cronológicos do Sol é formado por lamelas. Por exemplo, o tronco de uma árvore, as escamas de um peixe, o coqueiro, tudo que responde ao calendário solar. Aqui uma pessoa jovem, aliás, o corpo, porque eu tirei depois que a pessoa morreu, desencarnou naturalmente. Aí que eu fiz Aqui uma pessoa, quer dizer, um corpo de uma pessoa de mais de 80 anos. As lamelas ficam finas e se acavalam. E a estrutura do cristal é perdida. Então, esses cristais, eles são diamagnéticos, eles repelem o campo magnético. Aí eu já volto a falar sobre isso. Olha, o que é interessante é que sobre esses cristais há circulação sanguínea, quer dizer, eles são metabolicamente ativos. Tá? São estruturas vivas, a microcirculação nos cristais. Bom, então eu receberia a onda magnética que bate num cristal, que o repele para outro cristal, que o repele para outro e fica como uma mesa de bilhar, sequestra o campo magnético. Ficou claro essa ideia? Então, é como o telefone celular, que capta a vibração e guarda na caixa postal. A pineal é uma caixa de ressonância. A pineal é uma caixa de ressonância. Ela arquiva. Então, por exemplo, quando a pessoa recebe a comunicação de uma entidade, de um espírito, ou encarnado ou desencarnado, ou seja, ou telepaticamente ou mediunicamente, essa informação vem pela onda magnética. Como no rádio, o radialista não está dentro do radinho, ele está fora e irradia por onda, e nós captamos por onda. Ficou claro a ideia? O único momento em que a incorporação efetivamente é na gravidez. Aí o espírito entra dentro do corpo. Não precisa se assustar se você estiver grávida, não é nada sobrenatural, mas é o ser reencarnante está dentro do seu corpo. Eu costumo sempre dizer que a transa é um transe. Ótimo. Sim. A transa é um transe. É uma sessão espírita. Incorpora o espírito e materializa. Eu não quero tirar o seu barato, mas eu tenho que falar o que é a realidade. Aí ocorre o seguinte, volta a uma questão primária. A pessoa é a que está em cima ou que está embaixo? Que eu pergunto para vocês, o que vocês falam? Quem acha que está embaixo, acha que a pessoa é o corpo. Quem acha que está em cima, acha que a pessoa é o espírito. Certo? O Estado acha que é o espírito. Porque quando nascem gêmeos univitelínicos, que são clones perfeitos, idênticos, o Estado delega a cada um SIC e um RG diferente. Se o corpo é idêntico, o que é diferente é a alma, é o espírito. Então, para as leis no mundo inteiro,
a pessoa é o espírito e não o corpo. Aqui, para encerrar a minha falação, nós temos um embrião antes dos 20 dias, com 21 dias forma o coração, 21 dias depois da lua de mel. Não sei se tem lua de mel ainda. Então nós temos o seguinte, aqui o coração está se formando, ó, e aqui nós temos duas pétalas ainda abertas, porque o espírito está reencarnando, que são os hemisférios cerebrais. E o coração é o primeiro órgão a se formar para poder permitir o desenvolvimento do cérebro e das demais estruturas. Levar alimento, circulação e etc. O que eu me interrogo seria a seguinte questão: será que a relação da alma e do corpo se centraliza mesmo no cérebro? Porque nós nos identificamos no coração. Eu já tenho falado isso. Se você for fazer um exercício, depois você faz no espelho do seu banheiro. Eu quero ser amado. Ninguém me entende. Olha eu aqui. E você bate no coração, você não fica batendo na cabeça. O indivíduo vai fazer o harakiri aqui no peito, aqui, ó. Ele não faz na cabeça. Porque a pessoa ela não se reconhece na cabeça. Então eu tenho a impressão que a sede íntima da alma, que irradia sua energia vital para sustentar o corpo, vem do coração, que é o primeiro órgão a se formar. Mas a conexão da alma com tudo que a cerca é feita pelo cérebro e suas estruturas. E talvez tenhamos que estudar essa gangorra cérebro-coração para entender as questões da relação entre a mente e o cérebro. E acabei.